em nosso lugar. Então o sacerdote ofereceu o melhor e o mais perfeito sacrifício a Deus, ele mesmo. E ao mesmo tempo o rei, tanto o rei sobre Israel, pois era descendente do rei Davi, tanto como rei dos reis, porque ele é Deus, ele é Senhor dos senhores, rei dos reis, o Todo-Poderoso. Quando ele ressuscitou, ele disse: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele diz: olha, por causa disso, que eu tenho todo o poder no céu e na terra, então vocês vão e pregam o evangelho a todos, em meu nome, e eu estarei com vocês para sempre. Então quando Jesus diz que ele abre a porta e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre, então nós devemos ir, e ele vai abrindo as portas, assim como o apóstolo Paulo. Onde ele chegava, às vezes até apanhava, era preso, mas ele disse: uma porta aqui se abriu. Estava na igreja lá em Éfeso, num colégio, então ensinando a palavra de Deus, abriu uma grande porta aqui. Estava preso em Roma, ele disse: olha, abriu aqui, vamos orar para que Deus abra uma porta aqui de evangelização aos romanos. Então sempre porta. Pedro estava preso, mas a porta da prisão foi aberta. Então Jesus é aquele que fecha a porta quando ele quer fechar, mas também abre a porta quando ele quer abrir. Ele que manda. Até no inferno ele tem as chaves da morte do inferno. É ele que abre, é ele que fecha. Na parte 3 aí, uma igreja amorosa, paciente e confessante. Vamos ver primeiro aí: amar é a maior das obras, depois força na fraqueza, depois amorosa perseverança. Bom, então, sendo rico em amor, Filadélfia era também abundante em obras e virtudes teológicas. Eis alguns traços da personalidade dessa igreja tão amorosa e tão amada. Então Filadélfia, através do seu amor, ela conquistou outras coisas. Porque tudo começa pelo amor. Pode ver lá o fruto do Espírito Santo, começa com amor. Quando o amor é desenvolvido, então as outras qualidades do fruto do Espírito são desenvolvidas na nossa vida. E assim era a igreja de Filadélfia. Como o amor se distinguia, como o amor ali era abundante, o amor fez com que existisse o quê? Obras legítimas, reconhecidas por Jesus. Como o amor era legítimo, também trouxe a eles revelação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Trouxe revelação teológica para eles. E isso significa maior conhecimento de Deus. Então, primeiro aí, amar é a maior das obras. Embora nenhuma das suas obras haja sido particularizada por Cristo, a igreja em Filadélfia cumpria zelosa e perseverantemente os termos da grande comissão. Mateus 28, 19, 20, Atos 1, 8. O que disso concluímos? Somente uma igreja amorosa se preocupa com a evangelização e com a obra missionária. Que exemplos temos nas igrejas da Macedônia? Então, quando Jesus fala de uma porta aberta para que a igreja em Filadélfia pudesse entrar por ela, então está falando de evangelização. Então, uma igreja que agradava a Cristo, nós acreditamos então que era uma igreja muito missionária. Ela enviava missionários por toda parte e aproveitava ali os viajantes que passavam por ali e também levava o evangelho pelo caminho que ia para o Oriente. Então, uma igreja que realmente demonstra amor é uma igreja que é evangelizadora, é uma igreja missionária. Porque o amor de Deus é demonstrado na pregação do evangelho a toda criatura. Todos devem ser salvos, todos precisam ser salvos, todos precisam chegar ao conhecimento da verdade, que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que deu a sua vida por nós. Então devemos divulgar essa palavra a toda criatura. Tópico 2, força na fraqueza. Então Filadélfia não era uma igreja forte, Apocalipse 3:8, mas pela fé sabia como tirar forças da fraqueza, Hebreus 11:34. Portanto, não importa se a sua igreja é pequena, faça grandes coisas para Deus. Ela é pobre, enriqueça os miseráveis com o evangelho de Cristo.
era desconhecida? Leve os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Pai. Então, apesar de uma igreja pequena, considerada fraca, por causa dos seus membros, né? Não tinha ali, parece, ninguém rico, poderoso, mas uma igreja que agradava a Deus, porque uma igreja que amava a Deus, amava uns aos outros e amava os outros povos, desejava sempre levar o Evangelho a todos. Então não importa o tamanho da sua igreja, ela precisa demonstrar amor pelas pessoas, precisa enviar missionários. No Brasil hoje está uma coisa tremenda. Como é que pode Imperatriz, uma cidade de 250 mil habitantes, ser a segunda cidade a ter maior número de missionários? Como é que pode isso? Várias capitais, cidades grandes. Como é que pode isso? Não são igrejas missionárias. Se nós olharmos em proporção o tamanho da igreja, como é que pode isso? As igrejas deveriam ter aí muitos missionários. Nós devemos aproveitar essa porta aberta. Jesus está querendo usar a igreja brasileira. Os brasileiros são excelentes missionários, porque os brasileiros são acostumados a todo tipo de cultura. O brasileiro não faz acepção de pessoas. Tanto faz a pessoa de pele escura, de pele amarela, de pele branca. Não interessa a cor da pele, não interessa a condição social, condição financeira. O brasileiro aceita todo tipo de pessoa. Então o brasileiro é um excelente missionário. Nós devemos aproveitar. Deus quer usar a igreja brasileira para evangelizar o mundo inteiro. Não pode estar acontecendo isso. Cidades aí grandes, igrejas muito grandes, que possuem tão poucos missionários, que trabalham tão pouco na obra missionária. Então deve a igreja brasileira parar, se reunir e pensar, aproveitando essa porta aberta que está aí para a evangelização. O Brasil deve ser um celeiro missionário, deve aproveitar a oportunidade. Veja os benefícios que a obra missionária trouxe para a Inglaterra. Como a Inglaterra cresceu, se desenvolveu, como enriqueceu. Veja aí os países da Europa, quase todos aí quebrados, mas a Inglaterra está lá firme e forte. Veja os Estados Unidos. Por que se desenvolveram tanto? Por que cresceram tanto? Porque sempre investiram muito na obra missionária. Então o Brasil está aí. A bola da vez. É o Brasil. Acorda. Jesus nos chamou para evangelizarmos o mundo inteiro. Aproveitemos essa porta aberta que Deus colocou diante de nós. Vamos ver tópico 3, amorosa perseverança. Em meio às perseguições, Filadélfia jamais negou o nome do Senhor. Apocalipse 3:8. Ela não capitulou diante do Império Romano, pois estava compromissada com o reino de Deus. Além das tribulações externas, a igreja de Filadélfia enfrentava no âmbito doméstico as investidas de um grupo denominado de Sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9. Tratava-se de um agente herege e ímpia, que, desfraudando impiamente a bandeira da lei de Moisés, buscava anular a graça de Cristo. Paulo, aliás, tivera muitas dificuldades com esses indivíduos. Gálatas capítulo 1, versículo 1 a versículo 7. As dificuldades que os falsos obreiros causavam a Filadélfia não eram pequenas, todavia haveriam eles de reconhecer que a igreja, embora fraca, contava com forte defensor. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3:9. Estejamos, pois, tranquilos. Jesus batalha nossas batalhas e guerreia as nossas guerras. Então a igreja de Filadélfia, ela não sucumbiu, ela não acabou, ela não deixou que o Império Romano a destruísse e acabasse com a sua fé, com o seu amor. Ela não permitiu que os falsos mestres também perturbassem e atrapalhassem o seu crescimento, a sua união, o seu amor. Ela não permitiu também que os judeus, os falsos judeus, que não eram judeus de coração, mas apenas exteriormente, que fundaram ali uma sinagoga na cidade de Filadélfia, não permitiu que eles também perturbassem a igreja, o amor da igreja, a união da igreja, com as suas falsas heresias, com os seus falsos ensinos, com a sua maneira de querer aí forçar os cristãos a se circuncidarem, guardarem
as normas judaicas, nada disso. A igreja não aceitou isso, não se perturbou com isso e marchou unida, com fé em Cristo e perseverando no amor de uns para com os outros e para com Deus. Então, quando a igreja está unida, quando a igreja se ama, tem amor uns para com os outros, nada pode destruir essa igreja, nada pode atrapalhar o crescimento, atrapalhar a obra dessa igreja. Porque o amor vence todas as batalhas. Parte 4, Filadélfia nos últimos dias. Tópico 1, a iminência da volta de Jesus. Tópico 2, a grande tribulação. Tópico 3, a coroa de glória. Então, enquanto Laodiceia existia para o aqui e o agora, Filadélfia tinha uma perspectiva escatológica, verdadeiramente bíblica. Ela encarava com seriedade a iminência da volta de Jesus Cristo.